Vamos abrir a escritura em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler até o versículo 12, amém? Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhe pedimos, exortamos no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. Versículo 3, grifa esse texto aí. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. 2 pontos. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós nos instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Queridos, como nós já começamos a falar acerca do capítulo 4, na semana passada, a mensagem já está editada, salvo engano, está lá no YouTube, com o tema A Cultura Cristã. Cultura Cristã. Não é? E o capítulo 4 é um capítulo de ordem prática. Depois que o apóstolo Paulo falou acerca dos fundamentos de uma vida cristã saudável, apontando a igreja de Tessalonicenses como sendo a igreja modelo, depois que ele apresentou a si mesmo, Timóteo e Silvano, como os modelos de líderes, ele fala sobre a confirmação da fé, e agora no capítulo 4 ele entra pelo menos aqui em algumas questões de ordem prática. Ou seja, é sempre bom que nós entendamos a palavra do Senhor, não somente do ponto de vista da doutrina, mas também do ponto de vista da experiência, da prática. E nesse capítulo 4, entre outras coisas que o apóstolo fala, ele ressalta o que está no versículo 3 aqui, ó. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Então ele vai apresentar a santificação como sendo a vontade de Deus. Logo, como os cristãos estão sempre querendo saber qual é a vontade de Deus, está aqui uma porção muito prática da Escritura, que ensina que é desejo de Deus, é vontade de Deus que nós, os crentes, nos santifiquemos. E ao falar de santificação, Paulo apresenta um aspecto muito específico da vida de santificação, que é a vida pura no que diz respeito às relações sexuais, não é? Ou seja, Paulo vai falar contra o adultério, ele vai falar que não é vontade de Deus que nós, os crentes, vivamos uma vida de adultério ou de prostituição ou qualquer outra sorte de impureza. Mas antes de nós entrarmos propriamente nessas questões, eu quero que os irmãos entendam que nós não estamos aqui essa noite para falar de mais um item a ser anotado na sua agenda, que você não deva fazer, não é? Isso porque nós sabemos que por muito tempo nós ficamos nessa agenda do que deve fazer, do que não deve fazer. Então logo a pessoa se converte, geralmente os líderes enchem essas pessoas de regras, né? Regras boas, regras bíblicas, regras de usos e costumes, de uma maneira geral. E o que nós temos visto é que, a despeito de quantas regras boas nós recebemos,
O fato é que as regras não têm muito poder sobre nós. Por mais que você compreenda as regras, por mais que você concorde com as regras, por mais que você tenha vontade de cumprir as regras não têm poder sobre o nosso homem interior. Isso é muito simples. Basta que você pense, se lembre, o que Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, né? Quando ele diz que o ministério de Moisés, o ministério do Antigo Testamento, era o ministério da condenação e da morte, era um ministério obsoleto que estava caindo em desuso, em razão da sua falta de potência ou de poder de mudar o coração do homem. E o argumento de Paulo é simples, ele fala que a lei foi escrita em tábuas de pedra, não é? Ou seja, a lei ela estava fora do homem, e de modo que quando o homem, então, ele procura conduzir a sua vida interior a partir de leis, de regras exteriores, como diz, escrita em tábuas de pedras, não é? Essa lei externa, ela não consegue alterar o que o homem é na sua consciência, o que o homem é no seu coração. Por isso que Paulo vai dizer, a letra mata, mas o espírito vivifica. Daí pense comigo um pouquinho sobre essa expressão. A letra mata. Lógico, se você for fazer uma exegese do texto de 2 Coríntios capítulo 3, uma exegese bastante rigorosa, você vai concluir que a letra que mata a que Paulo faz referência é a lei de Moisés escrita em tábuas de pedra. Perfeito? Então, nós não temos dúvida disso. Ocorre que quando ele diz que a letra mata, e ali ele faz referência à lei de Moisés, ao decálogo, leis escritas em tábuas de pedra, ele está falando sobre a lei de Moisés, porém, não significa que outro tipo de letra da vida. Porque alguns são rigorosos. Não, pastor, ali está falando do decálogo, que mata, né? Porque é escrito em tábuas de pedra. Sim, mas existe outro tipo de letra que seja tão externa e tão letra quanto a lei de Moisés, lá no decálogo, que porventura traz vida ao homem? Ou seja, por que o decálogo não podia dar vida ao homem? Ora, porque o decálogo era externo ao homem. Essa é a grande questão. O problema do homem é interior. E a lei é externa. De onde eu tirei essa conclusão? Que ela não pode alterar a vida humana porque ela é externa. Jeremias, capítulo 31, versículo 31 em diante, quando ali Jeremias vai explicando, né? Deus falando por meio de Jeremias. Porque eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que eu fiz com seus pais quando os tirei da terra do Egito. Ou seja, é um outro tipo de aliança, ou melhor, uma aliança de uma outra natureza. Você fala assim, mas como assim? Aí o texto continua. Porque nas suas mentes eu imprimirei as minhas leis. Ou seja, no caso da lei, da aliança feita no Sinai, as leis de Deus foram impressas ou imprimidas em tábuas de pedra, externa ao homem. E não funcionou. O povo de Israel quebrou a aliança antes mesmo de receber as tábuas das mãos de Moisés. Ou seja, eles quebraram porque era uma lei externa. Por mais que eles concordassem com aquela lei, a lei externa fora do homem não tem o poder de mudar o seu coração. Por isso que a nova aliança é inscrever a lei de Deus no coração do homem, na mente humana, na consciência humana. Ou seja, é interiorizar a vontade de Deus. Portanto, quando Paulo diz a letra mata, ele quer dizer qualquer forma de mandamento, qualquer forma de preceito, que você queira pautar a partir deles uma conduta interior, por uma lei externa, não tem como dar certo. A letra sempre vai te matar. Ou ela vai gerar orgulho no seu coração, você não vai conseguir ter o poder necessário de cumprir com aquelas exigências. Por isso é que nós precisamos olhar para dentro de nós. Eu não quero, portanto, trazer aqui, mais uma vez, um mandamento. Irmãos, olha, o servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não deve andar em adultério, em prostituição, em impureza. Porque isso os irmãos sabem. Isso todos nós sabemos.
A grande questão é quando esses pecados nos rondarem, quando dentro de nós a força impulsiva do pecado começar a querer nos enredar, de onde nós vamos extrair a força para vencer isso? A grande questão, portanto, não está necessariamente no adultério ou na prostituição em si, mas está nessa força interior do pecado que nos leva a cometer tais pecados, né? Por isso é que eu quero que os irmãos lembrem-se do nosso último encontro, em que nós começamos a falar aqui, logo no versículo 1 desse capítulo, quando ele diz assim, olha, quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Como viver? Essa é a grande questão. Em outra versão diz como andar, a fim de agradar a Deus. Então, o andar aqui é o mesmo que viver. Viver é como nós nos pomos no mundo, como nós definimos as nossas relações de uns para com os outros. De modo, queridos, que uma coisa é muito certa. Se não houver uma alteração, uma mudança de consciência, nós vamos tropeçar não somente nesse tipo de pecado, mas em toda forma de pecado. Porque todo problema do homem é a sua consciência. Por isso que nós falamos semana passada sobre a questão da cultura, não é? Ou seja, a palavra cultura, tomando no seu sentido mais rudimentar, não usando o termo cultura no sentido moderno da palavra, no sentido do iluminismo, não. Mas cultura enquanto a ideia de alguém que está plantado numa terra, alguém que tem suas raízes numa terra e dela absorve, né? Tudo que aquela terra é. E vai constituindo um modo de ser, um modo de consciência, um modo de pensar, um modo de falar, um modo de agir. Daí porque nós temos o exemplo, o símbolo lá do Antigo Testamento, de Abraão. Deus fala, Abraão, sai da tua terra e vem para uma terra. Abraão tinha que ser arrancado de uma terra, transferido para ser plantado numa outra terra. A terra onde ele estava, Ur da Caldeia, era uma terra de ídolos. Então, enquanto ele vivesse naquela cultura, naquele meio, alimentando-se daquelas práticas, daquelas ideias, daquelas doutrinas, daqueles ritos, ele estaria sendo formado, né? Ou seja, quando fala sobre o modo de viver, o modo de andar, fala do modo como nós somos. Porque ninguém anda de modo diferente do que é interiormente. Então a grande necessidade nossa é o quê? É nós termos as nossas raízes lançadas nessa boa terra, nessa terra santa, que é o próprio Cristo. Conforme está em Colossenses capítulo 2, versículo 7, nele radicados, lançando raízes em Cristo, para absorver e receber desse Cristo tudo aquilo que ele é. Ou seja, nós precisamos de passar por um processo de iluminação, questão de consciência. Porque somente uma consciência iluminada vai poder compreender as razões. Por que o adultério, por que a impureza, por que a prostituição é um pecado grave aos olhos de Deus. Tá bom? Dito isso, vamos então aqui caminhando a partir do versículo 3 em diante do capítulo 4 de Tessalonicenses, né? A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos, que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Eu quero colocar aqui em relevo essas duas expressões, neste assunto. No assunto de quê? No assunto que diz respeito à prostituição, no assunto que diz respeito ao adultério. Tratando-se desse assunto, ele diz duas coisas. Primeiro, que ninguém prejudique seu irmão e que ninguém do seu irmão se aproveite. Ou seja, alguém pode perguntar, em que consiste necessariamente o pecado de prostituição, o pecado de adultério? Porque se nós bem pensarmos, tenta raciocinar comigo, uma relação sexual entre o marido e a esposa, em termos de ação,
é o mesmo que se pratica entre um homem e uma mulher que não se pertencem mutuamente. Sim ou não? A prática é a mesma, não altera o processo. Por que que a Escritura, por que que Deus, por que que a revelação do Senhor nos chama a atenção para o ato de adultério enquanto pecado, para o ato da prostituição enquanto pecado? Precisamos entender as razões. Pelo menos o que nós vemos aqui no versículo 6, há dois problemas. O problema do prejuízo ao irmão e o problema do se aproveitar do irmão. São duas questões que nós vamos discorrer hoje à noite. Mas eu preciso que os irmãos leiam um outro texto comigo que aborda com mais detalhes essa questão. Tá bom? Abre a sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 12 em diante, para compreender essa questão. Diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Versículo 13. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Bem, vamos lá, vamos entendendo aqui. Ele está falando inicialmente acerca de alimento. Está falando de comida sacrificada aos ídolos. Mas veja como o apóstolo Paulo ele transita de um tema para outro tema. Quando ele diz sobre os alimentos, aí entra aquela discussão, né? Se é pecado comer esse tipo de comida, beber aquele tipo de bebida, né? Hoje em dia tem uma doutrina, por exemplo, de que não pode comer carne de porco, né? Vocês já viram isso, né? Ou que não pode tomar uma cerveja, digamos. Colocando dois exemplos básicos para os irmãos entenderem. Chamam isso de pecado. Olha, comer essa comida é pecado, beber essa bebida é pecado. Mas olha o argumento do apóstolo Paulo. Ele diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Logo, ele está dizendo, no primeiro momento, de coisas permitidas. Tudo me é lícito, ou seja, ele está falando de todas as coisas que são lícitas. Porém, nem tudo aquilo que é lícito convém. Ou seja, ele fala, não é pecado você beber esse tipo de bebida. Vamos dar esse exemplo. Mas será que convém você beber essa bebida? É a pergunta que se faz. Daí nós temos pelo menos duas situações aqui dando o exemplo da bebida. Quando é que não convém beber qualquer tipo de bebida? Primeiro, como diz o próprio texto aqui, me acompanhe no pensamento, quando ele diz, lê o versículo 12, tudo me é permitido, mas nem tudo convém, tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Então, a bebida, ela se torna um problema quando ela passa a te dominar. Ou seja, quando você não tem controle sobre ela, e quando ao não ter o controle e ingerindo, ela passa a dominar a tua vida. Você vira um leão, um monstro, um homem rico, que bate na mulher, agride os filhos, xinga o vizinho, e etc. E quer tirar a roupa, e quer andar pelado, e fazer um tanto de coisas que vocês sabem que bêbado faz. Perfeito ou não? Então, não convém. Não é que é proibido, é lícito. Mas se isso te domina, ou seja, se você, ao tomar alguma coisa, perde o controle sobre a tua própria vida, sobre a tua consciência, sobre o teu corpo, sobre a tua saúde, sobre a tua família, então não convém. Né? Não convém. Uma outra situação que Paulo discute nesse ponto é quando, porventura, existem pessoas onde você se encontra que são pessoas frágeis na fé, pessoas fracas na fé. Lógico que quando Paulo fala sobre bebida, interessante, ele fala sobre três perspectivas diferentes. Eu não vou abordar as três agora, mas uma delas é acerca do irmão fraco na fé. Em outro lugar, ele fala sobre os neofariseus. Ele fala sobre os fariseus da modernidade. É aquele crente que é fariseu, que é santarrão. E quanto a esse, Paulo fala, não, isso aí você não entra em debate com ele não, viva a sua vida, não liga para ele não, porque isso é um perturbador de Israel. Não é? Você não vai deixar de viver a tua vida por causa de um crente fariseu. Agora, com respeito ao crente fraco na fé,
aquele irmão, eventualmente, ele pode, por causa da tua liberdade, por causa da tua consciência, ele pode decair da fé. Ele pode ficar fragilizado, pode se entristecer e pode se afastar. Com respeito a essa situação, Paulo fala, então você evita isso diante do irmão, por amor a ele. Não é questão de pecado, né? É por amor ao irmão, você então você abre mão disso. Qual é o argumento que Paulo, eu não fugi do assunto, tá? Estou lá no assunto, vai dar tudo certo. Vocês vão entender. Nós temos que saber por que fazer algo é pecado e por que não fazer, ou por que fazer não é pecado. Ou seja, você tem que ter a clareza do ato e saber por que é pecado, por que não é pecado. Não basta que um pastor dirija a sua vida, você tem que ser guiado pela sua consciência, pelo seu coração, pelo Espírito de Deus dentro de você, e não porque um pastor quer dirigir a sua vida. Então o argumento de Paulo com respeito à comida e bebida é a seguinte, versículo 13, porque os alimentos foram feitos para o estômago. Isso aqui é uma paráfrase daquilo que Jesus falou, que quando você ingere alguma coisa, tudo que está no fora do homem e entra para dentro dele, entra para o estômago, né? E ali depois segue para lugares escusos. Ou seja, não tem relação com o coração humano. Não tem relação com o espírito humano. Ou seja, o pecado não está para o corpo. É isso que ele está dizendo. É apenas uma questão de comer e de beber. A comida, o alimento, está para o estômago. E o estômago está para quê? Para o alimento. Ou seja, não tem nada a ver com fé. Tem nada a ver com nada. É comer, beber, fazer cocôzinho e xixizinho. Só isso. Agora, é possível que algumas dessas coisas possa não convir para nós diante daquilo que nós expomos. O ser dominado ou a fé frágil de algum irmão. Mas o argumento é, por que não é pecado? Porque é só uma bebida que ingerida vira xixi. E é só uma comida que comendo vira cocô. Não é? A comida está para o estômago está para o alimento. Ponto. Ou seja, não tem relação com a sua espiritualidade. Não tem relação com o seu coração, com a sua consciência, com a sua alma. Consegue fazer a distinção? É do corpo, não tem nada a ver de pecado. É do corpo, é só corpo. Não entra para o seu espírito. Não contamina seu espírito humano. Perfeito? Agora veja que ele vai transitar para um outro tema. Por que ele vai transitar? Porque logo alguém pode falar, ora, mas uma relação sexual com uma mulher que não é minha, também é só corpo, poxa. É corpo com corpo. Não tem relação com o espírito humano. Alguém pode ou não pode falar isso? Por isso que ele vai transitar, quando ele fala que entra apenas no corpo, ou sai do corpo, e por isso não é pecado, ele vai transitar para esse outro ponto e vai justificar o que nós vamos ver agora. Versículo 13. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos, ou seja, tanto o alimento quanto o corpo passa, acaba, né? É destruído. Não é essencial, não é eterno. Não tem relação com a vida eterna, com as coisas eternas de Deus. Ambos serão destruídos. Quando a pessoa morre, o estômago é destruído, acaba. E quando a pessoa mesmo viva come, a comida também é destruída no estômago e vai embora e não tem nada de eterno nela. Perfeito? Aí ele diz, o corpo, porém. Quem entende o corpo, porém? O corpo, porém. Ele está falando, o estômago é para o alimento. Agora vamos falar do corpo. Do corpo. Não especificamente do estômago. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então agora ele instaura um fundamento de fé. No que diz respeito à imoralidade, a porneia, é a palavra grega, para as relações sexuais ilícitas, para o adultério, para a prostituição, nesse sentido que envolve o corpo é para o Senhor. Ou seja, nós precisamos nos santificar em relação a Deus, também com respeito ao nosso corpo. Então veja que a Escritura é clara
quando ela diz o que é pecado e o que não é pecado. Porque senão ele vai ficar vivendo em função do que os pastores chamam de pecado. Isso é pecado, 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 você vai ficando louco, desesperado. Então ele está dizendo sobre o corpo em relação à prostituição, em relação ao adultério. Mas vamos ver qual é o fundamento, qual é a explicação. Porque do estômago e dos alimentos, ele explicou. São coisas que perecem, que passam, não tem relação com o espírito humano. E ele então diz, versículo 14: por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também vos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? Até agora não dá para entender muito a razão, né? Ele está justificando, não, porque o nosso corpo é membro de Cristo. E tomaria eu um membro de Cristo, que é o meu corpo, e uniria a uma prostituta? Segue dizendo o versículo, ainda no 15, né? No finalzinho. De maneira nenhuma, vocês não sabem, é uma pergunta, vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Chegamos aqui num ponto de um princípio espiritual. E aqui eu costumo fazer uma pergunta para nós podermos entender essa questão. Quando um homem se une a uma mulher, ele se torna uma só carne com ela. Este é o princípio de Gênesis capítulo 2. Não é? Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Então, esse ato da conjugação sexual é um ato de tornar-se um com o outro. Ou seja, é nesse ato, sobretudo, que o homem e a mulher se tornam um. Então vamos pensar, quando diz lá em Gênesis capítulo 2, deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, está dizendo que quando o homem se une àquela mulher, os dois se tornam uma só carne. Ou seja, a mulher se torna a completação do homem e o homem se torna a completação da mulher. Portanto, um casal ali, eles se tornam uma completação do outro. Temos ali uma unidade. Temos ali, portanto, um todo completo e um todo perfeito. Bem, entendido isso, agora imagine só que um homem casado, deixando a sua mulher, se une a uma outra mulher que não é sua. O que acontece quando você, por exemplo, dá um exemplo prático. Aqui eu tenho uma água potável, uma água pura. Vamos imaginar que ela esteja pura 100%, tá bom? Sem cogitar a questão do cloro que tem aqui dentro. Mas digamos que ela seja pura. E você coloca aqui um pingo de criolina. O que se diz acerca desse ato? Que você fez o que com a água? Adulterou a água. Você misturou a água. A mistura é o adultério. Olha como a gente usa a palavra num contexto totalmente diferente, mas a ideia é a mesma. Ou seja, você tirou a pureza da água quando você colocou um elemento estranho. Por esse motivo é que eu costumo dizer, por que uma relação de um homem, marido de uma mulher, sendo igual uma relação de um homem com qualquer outra mulher, se são iguais no ato, por que aqui não há impureza e aqui há impureza? O que a Bíblia chama por impureza? Porque aqui, sendo ela a sua mulher, ou sendo ele o seu marido, eles formam um todo perfeito. Agora ela se torna ele e ele se torna ela. Paulo vai explicar isso em Efésios capítulo 5, por exemplo, dizendo que o marido que ama a sua mulher, ele deve amá-la como quem ama a sua própria carne. Porque essa é a ideia de aqui ser uma unidade. Perfeito? De modo que quando um homem se junta com uma outra mulher, aqui houve contaminação, porque a outra mulher não é parte integrante de você. Nisso consiste, então, a impureza, contaminou a relação. Nisso consiste, portanto, o adultério, né? Porque houve uma profanação da pureza daquela relação, que é uma bênção de Deus. O irmão Valdinei está perguntando assim, olha, muito boa sua pergunta, eu vou responder. A Bíblia não está sendo um pouco machista? Pergunta dele. Quando
coloca a mulher se unir à prostituta, ou seja, a mulher é sempre culpada, né? É sempre responsável. Por que não fala do prostituto, né? Valdinei, você tem plena razão, tá bom? A Bíblia, enquanto o texto escrito no seu tempo, traz sim um tom machista. E isso em razão da própria cultura, tá bom? Naquele tempo, diferentemente dos nossos tempos, você não vai ver, por exemplo, dizer que uma mulher não pode repudiar o marido. Não tem isso na Bíblia. Tem. O marido não pode repudiar a mulher. Mas você não vai encontrar a mulher não pode repudiar o marido. Ora, se o homem não pode repudiar a mulher poderia repudiar o marido? Mas veja, não era naquele tempo normal que uma mulher repudiasse o marido. A mulher, ela era um elemento muito frágil no seu tempo, desprovida do trabalho, muitas vezes, na maioria das vezes, desprovida, ou seja, a mulher era vista quase como que um objeto sexual. Você vai ver isso lá no Antigo Testamento, com muita propriedade. Quando o marido casado com a mulher, sua mulher não podia dar filho, porque era estéril, ele tinha ali o direito de ter uma concubina para lhe dar filho. Então a concubina serviria para quê? Como uma chocadeira. Não, é a ideia. É a ideia. E isso tem um tom machista? Tem. Isso é próprio dos tempos. Quando Paulo aqui está dizendo isso, ele não está sendo machista. Ele está fazendo a aplicação de um princípio dentro de uma realidade. Perfeito? Dentro de uma realidade do seu tempo. Hoje nós podemos pegar essa palavra de Paulo e aplicar para todos os lados, porque nossos tempos mudaram e a nossa realidade é totalmente outra, mas mantendo sempre o mesmo princípio. Perfeito? Bem, então, quando acontece de um homem, portanto, deixar a sua mulher e ter uma relação com uma outra, ali há uma adulteração da pureza e da integridade de um casamento. Mas talvez você diga assim, mas até agora eu não vi ainda onde se justifica o problema do pecado. Onde se justifica? Onde se fundamenta? E aí nós vamos agora pensar isso do ponto de vista do que a Bíblia chama de pecado. Bem, de modo geral, pecado, parte da palavra grega hamartia, é errar o alvo. Toda vez que o homem erra o alvo, ele comete hamartia. Toda vez que o homem erra o alvo, ele comete o quê? Comete pecado. Agora, a grande questão é que fica até muito poético, né? Errar o alvo. O homem como um bom flecheiro, o homem como um flecheiro, sendo ele também a própria flecha, deve projetar a si mesmo para o alvo. Não fica bonito? Bem poético, bem trabalhado, elaborado. Mas em que consiste de fato esse errar o alvo? Por que errar o alvo, a pergunta que eu faço, é tão problemático que o homem não pode errar o alvo, porque se fizer, comete hamartia, comete pecado. Porque sempre quando o homem erra o alvo, ele causa sofrimento. O sofrimento é a primeira manifestação de toda forma de pecado. Seja o sofrimento de si mesmo ou causar a outro o sofrimento. Por isso que aqui, voltando para Tessalonicenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim, no versículo 6, neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Porque quando há uma relação vamos colocar fora do casamento, extraconjugal, quando uma pessoa que é casada, ela tem uma outra relação, nós chamamos de traição, né? Sim ou não? Ora, quando você parte do princípio de que o casamento é uma união de dois corações que se entregaram voluntariamente, um para viver para o outro, sendo o outro, né, o alvo da sua própria vida conjugal, porque o casamento só existe se você se casar em função do outro. Aqueles que se casam em função de si mesmos, que é o que muito acontece nos dias de hoje,
O casamento não dura muito tempo, né? A gente sabe que logo, logo acaba, porque aquele que se casa para ter prazer, para ter roupa lavada, ou para ter comida na geladeira, ou com qualquer outra razão, aquele que se casa para que o outro lhe satisfaça, para que o outro lhe retribua, para que o outro lhe sustente, para que o outro cuide dele, esse aqui é uma razão egoísta e não uma razão altruísta. Não procede do amor, procede do próprio egoísmo. Por isso que muitos casamentos, hoje em dia, ainda que tenham um registro de casamento civil, ainda que tenha aquele casamento registrado num livro da igreja, onde você congrega, você casou num civil, casou num religioso, mas se você casa tendo em vista a você mesmo, certamente você está cometendo um grande pecado, porque o princípio desse ato é o seu próprio egoísmo. E aí você vai colocar uma carga sobre o outro, fazendo-o sofrer, certamente. Por isso que hoje em dia não há casamentos, há contratos. Por isso que não há casamento, há sociedades. Imagine você fazer uma sociedade com uma pessoa, com um amigo. Você vai entrar com uma quantidade de dinheiro para montar um negócio, o outro também tem que ter. Se ele não tiver, não entra, ou entra na sociedade. E se porventura, no meio dessa sociedade, as coisas para um lado começam a desandar, o que o sócio fala? Não dá para continuar assim, vamos acabar aqui a nossa sociedade. E não é assim que acontece também no casamento? A pessoa casa com expectativa, projetando sobre o outro toda uma responsabilidade, um peso. E aí, quando com o tempo as coisas vão mudando, porque as coisas mudam e se alteram dentro de uma relação, aí começa a pensar, esse casamento meu já acabou. Preciso deixar e encerrar porque não dá para mim. Não é assim que acontece hoje em dia, sim ou não, pessoal? Vamos ser honestos. Lógico, aqui eu preciso abrir um parêntese para trazer uma explicação muito necessária. Lógico que isso não é a regra de todos os divórcios, tá, amados? Cuidado. É possível que haja alguém que acabe por se divorciar porque, de fato, a relação já não existe mais. Um casamento nunca depende de um. Entenda isso. Sempre depende de dois. Se dois não quiserem se manter casados, não haverá casamento, ainda que continuem morando debaixo do mesmo teto. Perfeito? Então, assim, eu costumo dizer que essa área do divórcio é uma área muito sensível. Porque nós que estamos de fora, ou quem está de fora, nunca sabe a realidade de fato que aquelas pessoas que estão divorciando vivem. Ninguém sabe de fato. É fácil você pegar uma lei da letra e querer aplicar sobre os outros, né? Hoje em dia, a coisa interessante no meio dos cristãos é que os cristãos têm algumas preocupações. Eles têm a preocupação se pode ou não pode divorciar, e geralmente quem tem essa preocupação não está em processo de divórcio. E se não está, por que quer saber? Porque ela quer fiscalizar a vida dos outros. Elas querem definir sobre a vida dos outros, querem julgar sobre a vida dos outros. Então ela quer um respaldo bíblico e um respaldo de uma autoridade, de um pregador, de um bispo, sei lá, de quem quer que seja, para ele poder falar, olha, fulano, você vai para o inferno, porque você está se divorciando. Outra preocupação, eles querem saber se é pecado ser gay. E geralmente quem está preocupado com isso não tem esse problema, ou essa questão. E por que quer saber se você não tem essa situação? Porque ela quer apontar quem vai para o céu e quem não vai para o céu. Quer apontar quem está adequado e quem não está adequado. Então, geralmente as pessoas que têm essas questões, elas nunca tem uma questão que pensa em si mesma. Uma outra questão que os crentes falam muito, sobretudo aqueles que compreenderam um pouco mais de Antigo e Novo Testamento, é saber sobre o dízimo. Não é? Dificilmente alguém que generosamente paga ou entrega ou devolve, não sei como é que fala, o dízimo, dificilmente alguém que não tem essa dificuldade, a pessoa que generosamente faz, né, tem essa preocupação. Geralmente as pessoas estão sempre perguntando sobre dízimo, sobre divórcio e sobre homossexualidade. Mas eu não vejo ninguém perguntando, pastor, o que quer dizer aquele versículo que nós devemos levar as cargas uns dos outros? Eu não vejo essa pergunta. Não é interessante?
Eu não vejo, pastor, o que quer dizer aquele texto? Eu não entendi direito quando Jesus falou para o jovem rico: vai, vende tudo o que tem e dê aos pobres e terás um tesouro no céu. Eu não compreendi essa palavra, você pode me ajudar a entender? Não tem esse tipo de questionamento. Eu nunca vi uma pessoa perguntando assim: pastor, interessante, eu estava lendo lá 1 aos Coríntios e eu não sei se eu entendi direito, se eu poderia me ajudar a compreender quando Paulo diz daqueles irmãos que desprezam os outros na igreja. Você pode me explicar? Ninguém pergunta essas coisas. Ninguém pergunta assim: pastor, eu não compreendi o texto de 1 Coríntios capítulo 8, ou é 2 Coríntios, salvo engano, é capítulo 8, quando Paulo fala sobre os irmãos da Macedônia, que mesmo sendo eles muito pobres, eles pediram com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Eu nunca vi questionamentos desse tipo. Eu só vejo questionamentos que procuram, de alguma maneira, ter uma ferramenta, um instrumento, um aguilhão na mão para furar o outro. Né? Bem, de todo modo, voltando aqui à nossa questão, quando o apóstolo Paulo fala sobre a questão da imoralidade, ele está preocupado com duas coisas. Primeiro, preocupado em defraudar o irmão. Segundo, preocupado em se aproveitar do irmão. Quando eu falo se aproveitar do irmão ou defraudar o irmão, eu estou dizendo que todos, seja o outro, ou seja, a mulher a quem o homem procura de prostituição. Tanto a mulher, aqui chamada de prostituta, é a nossa irmã, como o irmão de quem a mulher foi tirada também é o nosso irmão. Ou seja, todos são irmãos. Então veja, essas duas grandes preocupações do apóstolo Paulo vão chegar na questão do errar o alvo, no sentido de causar ao outro prejuízo, de causar ao outro sofrimento. Ou seja, está na base de todo pecado o problema de você quebrar o fundamento do amor. Porque, olhe para mim, na sua Bíblia, capítulo 4, versículo 6. Nesse assunto ninguém prejudique seu irmão. Ou seja, não é verdade que quando há uma relação de prostituição, de adultério, não é verdade? Se é uma relação de adultério, aquela mulher ou aquele homem tem um parceiro, tem uma esposa, tem um esposo, sim ou não? Olha que não está dizendo nem no ato da própria relação, mas está dizendo, está preocupado com o irmão que será defraudado. Ou seja, quando acontece um ato de adultério, está se roubando, tomando o que é do outro, o que só cabe e só pertence ao outro. Então Paulo está preocupado aqui em resgatar o princípio do não pecar. O princípio do não pecar não é, não tem nada a ver, vai ali rapidinho, acontece, depois tomou banho, dá tudo certinho, está tudo limpo de novo. Não é essa a ideia. A ideia é, você não pensa no seu irmão? No caso aqui, obedecendo a ordem das relações, não é? Das relações, é o homem, né? Aqui que está defraudando o seu irmão, ao ter uma relação de adultério com a mulher do seu irmão. Perfeito? Mas o que eu quero que os irmãos entendam, e que os irmãos definam de uma vez por todas, é qual é o fundamento do pecado. Sempre quando alguém comete pecado de adultério, ele está defraudando o seu irmão. Existe um terceiro que está sendo defraudado, seja o marido da mulher, ou seja, a esposa daquele que a traiu. Ou seja, dos dois lados haverá uma defraudação. Dos dois lados haverá um prejuízo. Ou seja, duas pessoas são levadas ao sofrimento em razão da minha atitude. Não é o mero ato. Exatamente, essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Deixa eu trazer de novo o exemplo, como esse assunto é um pouco tenso, né? Então às vezes não fica muito claro. Eu disse agora há pouco, eu vou tornar a trazer o mesmo exemplo para poder voltar do que o Cadmo está dizendo. Um ato de conjugação sexual feito entre o marido e a esposa, em termos do ato, não é o mesmo entre um homem e qualquer outra mulher que não lhe pertence? O ato é o mesmo. Então, onde está aqui a materialidade do pecado? Não pode estar no ato. Quem entende? Não pode estar na materialidade.
Porque não é uma coisa diferente do ponto de vista da matéria, do encontro dos corpos. Então, onde está, então, a substância do pecado? Uma vez que a Escritura declara alto e bom som ser um pecado grave, que Deus nos chama a nos apartarmos dessa prática. A substância do pecado está exatamente no defraudar, no arrancar, no tomar aquilo que é do outro, no levar o outro ao sofrimento, no não levar em consideração o outro, o amor ao outro, né? E o respeito ao outro. Então, é esse o fundamento que Paulo coloca. Agora, entenda, porque do jeito que tem pessoas aí na internet que não entendem nada do que você fala. É estranho, você fala, explica, a pessoa não entende o que você está falando. Ou ela não escuta, só pega só uma frase, ou ela tem problema sério, cognitivo, tem que estudar mais, ou tem inveja, é perversa, está ali para atrapalhar a vida dos santos, né? Vamos dizer assim, ó, já disse que na relação não tem pecado. Eu estou dizendo, onde está a materialidade do ato, do pecado? Não existe materialidade do pecado. Porque assim como acontece aqui, acontece ali. Entenderam isso? Então, como justificar o ato pecaminoso? Paulo está dizendo que neste assunto, nesse departamento, ninguém defraude a seu irmão. A palavra aqui que ele usa nessa versão é que ninguém prejudique seu irmão e nem dele se aproveite. E aqui está uma grande questão. Aqui, quando diz nem dele se aproveite, já é agora quando alguém busca uma relação extraconjugal com uma prostituta. Alguém pode dizer, não, mas a prostituta não tem marido. Eu não vou defraudar o marido dela, que ela não tem. Né? Ela está ali e tal. Só que aquela mulher que ali está, e nós devemos pensar isso profundamente, porque nós nunca pensamos, ou melhor, desculpe-me, porque há dois erros que se comete nesse assunto. Aquele que procura a prostituta não pensa profundamente o assunto, e aquele que supostamente não procura, mas carrega consigo a ideia de que não se deve prostituir, mesmo que ele não procure, ele olha com um olhar de condenação. Ninguém olha o que está ali por detrás daquela situação. Ninguém vê o ser humano que está ali. Ninguém quer saber da história daquela pessoa. Vocês não têm ideia como as questões relacionadas à sexualidade marcam profundamente a vida de uma pessoa. Vocês não têm uma ideia do que é uma pessoa que na infância foi, como fala a palavra? Foi abusada sexualmente. Sem dúvida. Então, as pessoas não querem saber. Os pastores não querem saber da história dessas pessoas. Até porque ele não quer se envolver muito com a história de pessoas assim, porque essas pessoas assim causam muitos problemas, porque precisam de muita ajuda. E ele não quer se desgastar com pessoas que precisam de fato. Os pastores querem se envolver com pessoas que dão grandes dízimos, grandes ofertas, pessoas que não dão trabalho nenhum. Porque aí é bom demais, a pessoa vem, te abraça, tá cheiroso, traz dinheiro, te convida para o churrasco, aí é bom demais. Mas as pessoas que estão nessa condição são pessoas que precisarão de um longo processo de acompanhamento para que a sua alma, por fim, seja curada. Então, nós temos dois problemas. A pessoa que procura uma prostituta, ele, primeiramente, a grande questão, ele ignora que ali tem-se uma irmã. Já ouviram aquele ditado que quando uma coisa é muito sem graça é igual dançar com irmã? Quem já ouviu esse ditado? É um ditado. Mas é tão sem graça que é o mesmo que dançar com irmã. Porque dançar com irmã é ruim mesmo, não tem futuro. Pensa um pouquinho, dançar com irmã, na festa, você é solteiro, cheio de menininhas bonitas, ou de rapaz bonito ali, tal, aí você vai dançar com irmão. Porque irmão, mas Deus faz as coisas muito bem feitas. A relação entre dois irmãos, uma relação saudável, uma relação sadia, né, é uma relação que não existe essa dicotomia sexual. Não existe essa polarização macho e fêmea. Não existe. É só um ser humano que não tem nenhuma
não chama nenhuma atenção para nenhum dos lados. Agora imagine se você começar a olhar as pessoas como seus irmãos ou suas irmãs. Quando o homem, ao olhar para uma prostituta, ele olhar antes de tudo uma irmã, nós somos filhos do mesmo pai. Olha como as coisas começam a mudar. Interessante que os crentes, eu ouvi, inclusive, eu não me recordo exatamente quem foi, nem onde foi, mas eu ouvi um argumento de um pastor. Eu fiquei muito tocado por aquele argumento dele, porque ele dizia assim, interessante, a pessoa procura uma prostituta, não vê que é uma irmã, outra vez o pregador vai pregar para a pessoa para que ela se torne sua irmã. Porque na cabeça do pregador, do crente, a pessoa só se torna irmã se deixar a vida. E não tem a condição de mostrar para a pessoa que ela é sua irmã. E com esse amor fraternal, possa eventualmente até ganhá-la. Porque a pessoa ali encontrou uma pessoa que lhe deu respeito. A história de Jesus com Maria Madalena é uma história envolta de muitos mistérios, e inclusive é alvo de muito debate, né? E de muita especulação. Já houve até quem dissesse que Maria Madalena e Jesus tivessem alguma coisa entre si. Já ouviram dizer disso? Tem até um filme que fala disso, é tanta coisa, mas tudo isso é bobagem. Mas o fato é que a história de Maria Madalena com Jesus é uma história linda. Porque quando você faz a conexão de todos os textos bíblicos, né? Maria de Magdala, que era possuída por 7 demônios, Jesus tira os demônios dessa mulher. Aquela mulher que entra ali na casa de Simão, que unge os pés de Jesus, muito provavelmente era Maria Madalena. Não diz o nome dela, mas muito provavelmente, até porque Simão, existe a história, a tradição dessa história, Simão seria o tio de Maria Madalena. Observa que a história de Maria Madalena é sempre Maria, Marta e Lázaro. Não fala dos seus pais. Então a tradição constrói a história mais ou menos assim. Os pais de Maria, Marta e Lázaro haviam morrido. Perfeito? O seu tio Simão, que era um leproso, a quem Jesus curara da sua lepra, passou a cuidar dessas crianças e passou a abusar de Maria Madalena. Abusar de Maria. Essa é a história da tradição. Perfeito? Se alguma pessoa aí... é porque a Bíblia não diz exatamente isso, mas não importa. A tradição diz, a tradição ensina, o nosso respaldo é a tradição, mas se a tradição não for verdadeira, a história ela traz um entendimento muito claro e prático acerca dessas questões. Então Maria Madalena teria sido abusada por seu tio por muito tempo. E aí então, quando ela se torna mais velha, um pouco mais madura, ela sai de casa em razão de viver essa vida dentro da sua própria casa com seu tio, se torna uma prostituta possuída por 7 demônios. Perfeito? Aí Jesus encontra com Maria Madalena e Jesus então a liberta dos demônios. E Maria Madalena agora encontra pela primeira vez um homem que lhe tratou com dignidade. Um homem que viu o seu valor humano. Um homem que viu uma pessoa por detrás da sua história. Um homem que viu um ser humano por detrás das suas chagas, das suas dores, dos seus traumas. E agora Maria Madalena se torna uma mulher apaixonada por Jesus. Uma paixão pura, não uma paixão erótica, não. Mas ela se apaixona pelo homem. Vocês sabem que a verdadeira paixão e o amor é quando acontece nessa relação, quando uma mulher encontra um homem? Porque homem tem muito na rua. Concorda ou não? Homem tem demais. Mulher não quer homem, mulher quer encontrar um homem. Quem está me entendendo? A diferença de... tá bom, vou falar uma palavra aqui mais esculachada, porque na quarta-feira a gente fica mais à vontade. A mulher não quer um macho, ponto. Desculpe-me essa expressão, não é nenhum tipo de... A mulher quer um homem. Então eu estou erguendo a mulher. Quem acha que a mulher quer apenas um macho está destruindo a mulher, está rebaixando. Então eu não estou fazendo isso. Estou dizendo o inverso. A mulher quer um homem. E o homem também não quer uma mulher.
Ele quer encontrar uma mulher que seja virtuosa, a mulher que lhe complete. Vocês entendem perfeitamente? Então, a verdadeira relação e casamento é exatamente quando se encontra no outro alguém que lhe complete e não um objeto sexual. Então, ficou claro. Não um objeto sexual. Maria Madalena viu em Jesus um homem digno, com dignidade, e ela passou a amá-lo tão profundamente, repito, não com amor erótico, mas com amor divino. De modo que nenhum dos seus discípulos, nem mesmo João, chamado discípulo do amor, o amava tanto quanto Maria Madalena. Vocês vão observar que no finalzinho lá da história dos evangelhos, alguns foram ver Jesus, outros duvidaram, outros ficaram nas suas casas, mas somente Maria Madalena permaneceu ao pé do sepulcro. Dali não saía. Ela de todo modo queria encontrar o corpo do Messias. Ela queria cuidar desse corpo, dar um destino a esse corpo e não simplesmente abandoná-lo, uma vez que a ideia que estava no momento é que o corpo dele havia sido roubado. Vocês sabem muito bem da história, né? Por isso aquele episódio lá, voltando agora para Lucas capítulo 26, salvo engano, quando é dito que... Lucas capítulo 7, né? Capítulo 7. Jesus está na casa de Simão, um ex-leproso. Simão dera ali um banquete para Jesus. Quando entra, aí o título da Bíblia lá fala a mulher pecadora, né? A Bíblia diz que entrou uma mulher e agora passou a ungir os pés de Jesus, a beijar, a sacar com os cabelos. Quando então Simão, vendo aquela cena, dizia: se Jesus soubesse que tipo de mulher é essa, ou seja, Simão sabia quem era. Ora, se Simão sabia, Jesus não sabia? Não sabia da história externa? O que Simão sabia que ninguém ali sabia? Olha a ideia. Porque se era uma mulher de prostituição, todos sabiam quem era ela, inclusive Jesus. Mas Simão sabia de algo acerca da mulher que ninguém sabia, que só ele sabia. Por isso o link da história, de colocar a história de Maria Madalena na sua infância na casa de Simão. Perfeito? E então é naquele momento que Jesus fala sobre o perdão de pecados, etc, etc, etc e tal. Bem, de todo modo, a ideia é essa. Quando a pessoa olha para o outro, no caso de um homem que procura uma mulher de prostituições, ele precisa primeiramente ver ali uma filha de Deus, consequentemente ver ali uma irmã sua. Isso quebra todo o problema e a força do pecado dentro de você. Agora, se você simplesmente ignora, não precisa ser uma prostituta. Você terá um grande problema nas suas relações normais, na sociedade, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar, porque você perdeu a base, o fundamento da nossa existência, que é a paternidade universal e a fraternidade de todos os homens. Daí, agora, essa pessoa tem um problema de impureza no seu coração. Porque para onde ele olha, ele procura um objeto sexual. Para onde ele olha, ele percebe uma nuance, uma coisa que lhe desperta os desejos. Daí é que o sexo, num ambiente, ele é sagrado, ele é santo. Noutro contexto, se torna impuro. Você pode perguntar como algo pode ser santo e ao mesmo tempo impuro? A mesma materialidade está no fundamento da questão. Causar o sofrimento. Defraudar o outro. E como diz aqui no versículo 6, né? E ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. Aí você imagina essa relação de prostituição. O camarada vai lá pagar R$50 para ter uma relação egoísta, para lhe satisfazer os seus desejos, enquanto aquela mulher que ali está, não está procurando sexo. Para essa pessoa, aquele ato é um sofrimento. Chamam essas mulheres de vida fácil. Eu diria de vida muito difícil. Vocês não têm ideia.
Ou seja, o homem não pode dizer muito sobre isso. A mulher é muito mais. Mas você imagine, às vezes, uma mulher dentro do próprio casamento, com seu próprio marido não está à sua disposição sempre que ele deseja. E você quebrar esse direito da mulher de não estar bem a todo momento que o marido deseja, você quebrar isso é um desrespeito à própria esposa. Imagine uma mulher que está ali durante um dia inteiro ou uma noite inteira, à disposição de quantos homens vierem, homens de toda sorte, de todo jeito, de toda situação que vocês imaginarem possível na mente de vocês, é um grande sofrimento imposto para alguém que só está querendo comer, só vestir e só viver. Então Paulo, ele foi extraordinário nessa sua percepção, em ao falar de um assunto que parece tão banal, estabelecer fundamentos tão profundos. Não é sem razão que na continuidade do texto, versículo 9, ele diz, quanto ao amor fraternal. Ou seja, de repente ele sai de um assunto e vai para outro que parece que não tem muita relação, né? Sim ou não? Não tem. A ideia está aqui intimamente ligada. Ou seja, ele não tem como não lembrar da questão do amor fraterno. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já estão ensinados por Deus a se amarem uns aos outros, e de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Ou seja, Paulo aqui está dizendo, o amor é o fundamento de todas as relações saudáveis. O amor é o fundamento de toda vida santificada. Então, o que eu espero dos irmãos ao ouvirem essa mensagem é que os irmãos entendam que a nossa santificação, e santificação nesse texto, é você abster-se de toda forma de prostituição e de adultério. Essa é a vontade de Deus. Deus não se agrada que nenhum dos seus filhos vivam uma vida de adultério e de prostituição, haja vista que essas atitudes quebram todo o fundamento da vida cristã. Então, alguém pode falar assim, pastor, tudo bem, você falou, nós entendemos, uns discordam de alguns conceitos, outros concordam com alguns outros, alguns concordam com todos, outros discordam de todos, mas a grande questão é que para nós podermos praticar, ter essa vida santa e santificada de que Paulo fala nesse texto, é preciso uma consciência iluminada. Nunca você vai olhar para uma mulher, ou vai olhar para um homem, e vai ver todas essas nuances de responsabilidades que você deve ter para com ele. É um filho de Deus, ou é uma filha de Deus? É minha irmã, ou é o meu irmão? E se isso acontecer, eu vou defraudar o meu irmão, eu vou ofender o meu irmão, vou ofender a minha irmã. Para você olhar para a pessoa e ter toda essa compreensão, você precisa de uma mente clarificada, de uma mente iluminada, de uma nova consciência. Ou seja, você precisa de ter a palavra de Deus trabalhada de tal modo que você não terá nenhum esforço em praticar, em buscar essa santificação. Basta você ter a luz do Espírito de Deus clarificando. Então busquemos a cada dia essa mudança de consciência. E para que essa consciência ela desperte dentro de nós, nós vamos ter que identificar qual é a raiz de todos os nossos problemas. Qual é a raiz de todos os nossos pecados? É o problema do ego. Essa doença que acomete, essa doença de que todos os homens, de todos os tempos, são participantes. Se você conseguir encontrar essa raiz, a partir do momento que você começa a identificar a origem, a fonte dos seus pensamentos, das suas palavras e das suas ações, você já começa a entrar num processo de iluminação. Paulo, aqui nesse texto, depois dessa porção do capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11, ele vai entrar nas questões referentes à vinda de Jesus. Ou seja, quando Paulo vai transitar para falar sobre a vinda de Jesus,
ele não pode deixar de falar sobre o assunto tão sério que é essa questão do adultério, essa questão da prostituição. E é por esse motivo que ele diz no versículo 11, olha, ou melhor, versículo 12, né? É 11 e 12. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Então, tanto aqui, vida tranquila, cuidar dos próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, essas três coisas estão vinculadas à questão do seu trabalho. Quando você trabalha com as próprias mãos, cuidando dos seus próprios negócios, você tem uma vida tranquila. Perfeito ou não? Essa é a ideia. Mas por que Paulo colocaria isso aqui na transição de um assunto tão grave, adultério, para a vinda do Senhor? A grande questão, e aqui está o ponto de transição, é que muitos irmãos na igreja de Tessalônica estavam tendo um certo problema com o conceito, com a ideia, com a verdade referente à parousia, à volta do Senhor. Tanto é que no capítulo 4, versículo 16 em diante, versículo 13 em diante, ele vai tratar sobre a vinda do Senhor, para esclarecer questões referentes à vinda de Cristo. No capítulo 5, ele continua tratando acerca da vinda de Cristo, para tirar algumas dúvidas, resolver alguns problemas. Quando entrar no capítulo, na segunda epístola aos Tessalonicenses, ele torna a falar da vinda do Senhor. Ou seja, daqui para frente, todo o assunto é a vinda do Senhor, o dia do Senhor. De modo que os irmãos ali estavam um tanto confusos com respeito a esse tema. E nós vamos verificar na segunda epístola que o que estava causando muitos problemas na igreja de Tessalônica, referentes à vinda de Cristo, é que muitos pregadores estavam pregando em nome de Deus, pregando em nome dos apóstolos, pessoas inclusive escrevendo cartas às igrejas e assinando com o nome de Paulo, de Pedro, de João. A pessoa escreve uma carta, manda para uma igreja e assina apóstolo Paulo, né? Como se fosse Paulo, dizendo que a vinda do Senhor já tinha chegado. Ou seja, falando assuntos escatológicos, gerando pânico nos irmãos, gerando pânico na igreja. E os irmãos, uma igreja nova, sem entender muito das coisas referentes à vinda do Senhor, estavam ficando desestabilizados. Irmãos preocupados com os parentes que já haviam morrido. Irmãos preocupados que Jesus tinha vindo, ele tinha ficado. Irmãos que diziam assim, olha, Jesus está às portas, ele está vindo, então eu não vou nem trabalhar mais. Porque eu não vou gastar meu tempo trabalhando enquanto Jesus está voltando. Aí ele parava de trabalhar, Jesus não voltava. E o que ele fazia? Aí ele ia visitar o irmão, meio-dia, ficava por ali. Aí, vamos almoçar, irmão? Vamos, irmão, vamos sim. Aí almoçava, tudo bem, não tem problema nenhum. Na hora da janta ele voltava. E aí, irmão, vamos jantar? Vamos, irmão, vamos sim. Aí no outro dia na casa de outro irmão, depois do outro, isso vai virando um ciclo, e os irmãos vai ficando constrangedor. Não que nós não devamos partilhar o pão, tem nada a ver com isso. É que é um pouco complicada essa questão de você tornar a sua visita e tornar o momento de comunhão invasivo. E estava criando problema entre os irmãos. Já tinha muitos irmãos nessa igreja que não trabalhavam mais. E qual era o argumento? Jesus está voltando. Talvez tenha sido este o grande problema da igreja de Jerusalém. Lembra lá que os irmãos vendiam as propriedades e entregavam tudo aos pés dos apóstolos? Sim ou não? Bom ou ruim? Deveriam eles ter feito isso? Olha a pergunta. Deveriam? Podemos pegar aquela passagem para dizer, irmãos, está vendo aqui, ó, essa é uma igreja louvável, venderam as propriedades, entregaram o dinheiro aos pés dos apóstolos, devemos nós tomar por exemplo? Lógico que não. Basta você ler Atos dos Apóstolos e continuar a lê-lo, que eles vendiam as propriedades, e ali os apóstolos administravam os recursos que agora eram comuns e coletivos, comeram, um dia acabou os recursos, acabaram os recursos. E aí veio uma grande fome para completar na região da Judéia. Daí Paulo agora saiu nas igrejas
dos cristãos gentios, recolhendo ofertas para assistir à necessidade dos irmãos em Jerusalém. Vocês entenderam a questão? Então, essa ideia de não trabalhar porque Jesus está voltando não é legal. Nós devemos, talvez, falar como alguém disse, muito sabiamente, não recordo exatamente quem foi que disse, mas diz assim, olha, nós devemos viver em relação à vida material como se Cristo fosse voltar daqui a 100 anos. E devemos viver a nossa vida espiritual como se Cristo fosse voltar hoje. Aí você gera o quê? Equilíbrio. O trabalho nunca foi, o não trabalhar nunca foi justificativa para sermos mais santos. O trabalho dignifica o homem. Essa é a razão porque Paulo, neste lugar do texto, coloca cada um deve viver vida tranquila, cuidar dos próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Daqui ele vai transitar para a questão da vida do Senhor, no capítulo 4, também no capítulo 5, e na sua segunda epístola, ele continua a falar da vinda do Senhor. Amém?